Olá a todos, sejam bem-vindos aí de novo à nossa disciplina. Estamos começando o nosso segundo bimestre e a nossa primeira aula é a aula 13.pdf. Ela tem esses tópicos aqui: revisão da matéria, falar um pouquinho do que a gente já viu, e a parte de integrar PHP e banco de dados. Então hoje a gente vai aprender a conexão com o banco de dados, né? Como fazer a conexão, criar banco de dados, criar uma tabela, além de exercícios e a disponibilização da resolução dos exercícios. Então, essa resolução dos exercícios, ela vai estar nesse slide, porém eu vou fazer um outro vídeo para explicar essa resolução, para ficar separada a matéria da resolução de exercícios. Ok, vamos começar então. Sumário, né? Bom, revisão da matéria. O que a gente viu até então? A gente viu um pouco da linguagem PHP, questão de sintaxe. E a gente começou uma parte importante que foi a construção de formulário HTML. Essa parte foi mais uma revisão do ano passado, disciplina que vocês viram no ano passado, mas a gente teve que ver isso por quê? Porque quando a gente vai usar PHP, a gente usa o tempo todo formulários. Então é interessante aprender, né, revisar um pouco sobre formulários HTML. Passando por aí, a gente viu a validação de dados utilizando PHP. E como fizemos o tratamento da requisição em PHP usando ou o método GET ou o método POST. E aí depois disso, a gente teve essa pandemia, esse Covid-19, e eu passei um trabalho para vocês sobre frameworks. Só para não ficar desconexo uma coisa da outra, frameworks, né, eles auxiliam bastante os programadores. Inclusive, tem até pessoas que não entendem muito desse nosso ramo e conseguem utilizar frameworks por ser mais fácil. O problema deles é a curva de aprendizado, né? Então, até você aprender a mexer no framework. Depois que você aprende, ele tem várias coisas prontas, né? E aí fica bem mais fácil você manipular o código PHP. Você precisa fazer pouca coisa, porque muita coisa já tem pronta. Como se fosse um WordPress da vida, pensando nessa parte de estética, CSS, HTML, linguagem de marcação, né? Bom, nosso objetivo aqui é aprender o PHP na raça, né? Então, vocês viram um pouquinho sobre frameworks, mas a gente não vai adotar essa parte de estudar frameworks a fundo. Vamos ao que interessa então, PHP com MySQL. Então, o PHP é muito utilizado, principalmente pela sua capacidade de interagir com uma fonte de dados. O que é uma fonte de dados? Pode ser um banco de dados, pode ser dados em servidores de e-mail, XML, planilhas do Excel, entre outros. Então, muita gente armazena dados em planilhas do Excel. Até mesmo vocês podem ver aí que várias, recomendações, ou até mesmo planilha de horários, né? Eles usam o Excel ou o LibreOffice Calc para armazenar esses dados sobre os horários que vocês estão tendo e algumas outras informações relevantes que eles têm usado, o pessoal da coordenação pedagógica, para instruí-los durante essa época do Covid. Então, banco de dados, explicando um pouquinho do banco de dados. Conjunto de dados com uma estrutura regular com a finalidade de organizar as informações. Como assim estrutura regular? Você tem uma padronização. Então você vai ter tabela, aí dentro de cada tabela você tem os campos, né, os registros. Os campos a gente coloca o nome de colunas, os registros de linhas. Você vai ter chave primária, chave estrangeira e assim por diante. Então tem uma estrutura pré-definida, uma estrutura regular, uma padronização. A finalidade é organizar informações. Como tem essa padronização, você consegue fazer consultas em qualquer tabela. E um banco de dados geralmente agrupa informações de mesma finalidade. Por exemplo, acervo de livros de uma editora, produtos de uma empresa, um banco de dados para um instituto federal. Então, no Instituto Federal você tem uma tabela
que você pode armazenar dados de um aluno, dos alunos. Uma outra tabela você armazena dados dos professores. Uma outra tabela armazena dados das salas. Outra tabela das disciplinas e assim por diante. Existem vários outros exemplos, né? Quando vocês, não sei se vocês já viram a explicação do trabalho. Quem não viu, quem vai ver, vão perceber que existem vários exemplos de banco de dados e aqueles 10 temas que eu coloco no trabalho são exemplos desses bancos de dados. Um banco de dados é mantido, acessado e gerenciado por um software conhecido como Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados, com a sigla SGBD. Aqui a gente não estuda isso daqui, SGBD, tá bom? Quem for seguir e for fazer a faculdade, a gente vê isso na disciplina de Banco de Dados 2, que a gente vê como que funciona o SGBD internamente. É um pouco complexo, mas para quem gosta, tem uma disciplina específica para estudar o funcionamento interno desse SGBD. Tenho esses daqui, ó, e o que a gente vai ver é o MySQL, que é o que vocês estão acostumados. Agora um pouco mais entrando um pouco de revisão de banco de dados que você já viu ano passado em outra disciplina e com outro professor. A gente tem o conceito de tabela de dados. Então, cada tabela ela é organizada em forma de linhas e colunas. Cada coluna representa um item de dado individual, conhecido por campo. Coloco exemplos: título, nome e ID. E as linhas são os registros. Para ficar mais fácil entender, coloquei um exemplo abaixo. Eu tenho uma tabela aluno. Quais são os campos? Eu tenho o campo ID, campo nome, campo curso, campo CPF e campo e-mail. Então, cada um desses campos aqui traz uma informação específica. Aqui é o nome do aluno, aqui é o curso que ele está matriculado, aqui é o CPF dele e aqui é o e-mail. Esse ID aqui, normalmente nas tabelas a gente tem um ID, que a gente fala que é um autoincremento. Como assim autoincremento? O próprio banco de dados, ele aloca um número de identificação para cada aluno. E esse número é único. Então, o aluno Vanessa tem um ID 1, Ronaldo tem um ID 10, Carla tem um ID 3 e assim por diante. Tá bom? Então, aqui são os campos. E aqui, ó, cada linha é um registro. Então, quando a gente fala registro, é como se fosse assim, ó, registro é cada aluno. Então, esse daqui é um aluno, é um registro. Essa outra linha aqui é outro aluno, é outro registro. Essa última linha é outro aluno, é outro registro. Ok? Uma revisão do que você já viu. E a gente vai ter que saber um pouquinho para mexer com essa parte de PHP com MySQL. Agora a parte que nos interessa, a parte de código propriamente dito. Integração PHP com banco de dados. O que a gente vai ver hoje? Como conectar uma SQL, como criar um banco de dados, como criar uma tabela. O primeiro código é conectando ao MySQL, tá bom? Aí o código eu disponibilizei para vocês na nossa turma do Google Sala de Aula. Ele está como nome conexão mysql.php. Então, se eu vim aqui, ó, conexão mysql.php. Sugestão: tentem fazer vocês mesmos, tá bom? O código para quem não quiser, mas seria ideal vocês tentarem fazer para ir praticando um pouco a codificação da linguagem PHP, tá bom? Antes de mostrar aqui, ó, para vocês isso daqui, eu vou mostrar como que vocês acessam as tabelas e os bancos de dados existentes no servidor local do seu computador, da sua máquina. Então, vocês estão acostumados a colocar localhost e o nome do arquivo, né? Para você acessar os bancos de dados existentes e as tabelas de cada banco, só colocar php myadmin. Aqui tem uma página inicial onde você coloca
o usuário e a senha. Normalmente o usuário é root, né? ROOT, e a senha é vazia, tá bom? No meu caso, na minha máquina, eu tenho uma senha, tá bom? E aí eu aperto em executar. Aqui me aparece todos os meus bancos de dados que eu tenho aqui, tá bom? E também, ó, se eu, por exemplo, vir aqui em área escolar, aparecem as tabelas. Se eu apertar em tabela, vai aparecer os campos, né? Campo nome, campo name, campo ID, campo name e assim por diante. Disciplina a mesma coisa. Disciplina tem esses vários campos aqui e assim por diante, tá bom? Então cada um desses daqui são bancos de dados que eu tenho na minha máquina. Se eu clicar aqui no mais, ele aparece todas as tabelas que tem nesse banco de dados específico. Se eu apertar em mais, aparecem as colunas que eu tenho aqui. Ok? Tá, então voltando aqui, ó, localhost barra php myadmin. Não esqueçam aí, ó, de ligar o champ, né? Startar o champ e o Apache e o banco de dados, Apache e o MySQL, ok? Tá, nosso primeiro código, o que que ele faz? Tem a tag de abertura do PHP e aí o que que eu tenho que especificar? O nome do meu servidor. Coloquei localhost. Se fosse um servidor hospedado, né, na nuvem, um servidor na nuvem, eu não colocaria o nome localhost, eu colocaria o endereço IP daquele servidor, tá bom? Então, caso o BD esteja em um servidor na nuvem, você precisa utilizar o IP. Então, aqui não seria o nome do nome localhost, seria o endereço IP. O usuário é root, aquele usuário padrão, tá bom? É o que eu fiz o login aqui no PHP tentando sair aqui, ó, nessa parte aqui, ó, root, tá bom? E a senha aqui, conforme eu falei com vocês, geralmente, né, padrão é ser vazio. Então, eu coloquei vazio aqui para vocês, tá bom? Tá, isso daqui é sempre a mesma coisa, tá bom? Agora a parte de criar conexão com o banco de dados. Tenho essa sintaxe aqui, ó. Cifrão conexão igual new MySQL i. Aqui eu tenho que passar nessa ordem, ó. Primeiro a variável relacionada ao servidor, depois a variável relacionada ao usuário e depois a variável relacionada à senha, tá bom? Essa parte que eu estou criando é a conexão com o banco de dados. Estou verificando se eu estou conseguindo me conectar com o banco de dados, tá bom? Isso daqui já é uma função pronta. Não se preocupem como ela está implementada. Ela já existe. Assim como essa função de verificação. Essa função aqui, ó, ela checa se eu conseguir conectar. Se eu não conseguir conectar, vai exibir a mensagem de erro, tá bom? Tá. E aí, se eu exibir essa mensagem de erro, ele vai encerrar o código. Se não exibir essa mensagem de erro, né, que esse daí quer morrer, como se fosse matar o código, ele vai exibir a mensagem conexão realizada com sucesso. E depois eu fecho a conexão com o banco de dados. Aqui eu abri, logicamente eu tenho que fechar. Então esse aqui é um código que vocês vão basicamente usar o Ctrl C, Ctrl V, copiar e colar, porque ele não muda, tá bom? É sempre essa ideia aí. E eu vou testar com vocês, para vocês entenderem um pouquinho dessa questão aqui, ó, erro na conexão. Deixa eu abrir o código aqui com vocês. Aula 13, conexão. Bom, desse jeito aqui, ó, tá sem senha. Eu mostrei para vocês que o meu, quando eu vou entrar, tem que ter senha. Então, dessa forma aqui, ele vai dar um erro. Ele tem que dar um erro. Ele vai exibir essa mensagem aqui, ó, erro na conexão e o tipo de erro. Vamos testar lá. Localhost está em aula, não, está em PHP, pasta PHP, aula 3 underline 1,
conexão mysql.php. Olha lá, erro na conexão. Acesso negado para o usuário root. Por quê? Porque eu não estou usando senha. Ok? Bom, vamos modificar o código então. Colocando a minha senha daqui, mgvb. Vou voltar e apertar novamente. Conexão realizada com sucesso. Então, observe que então não obteve erro, não exibiu essa mensagem aqui e exibiu essa mensagem: conexão realizada com sucesso. Tá bom? Tá. Vou salvar esse código aqui e voltar para o slide. Aqui são as considerações, eu já falei com vocês. Não tem nada de novo aí. Possíveis erros quando eu estou chegando à conexão com o banco de dados. No nosso caso, qual que foi o erro? Erro na senha do usuário, mas poderiam ser outros erros. Erro no nome do usuário, nome do servidor errado, servidor fora do ar, tá bom? Então poderiam ter esses outros erros. Caso não haja erro, uma mensagem é exibida informando que a conexão foi realizada com sucesso. Tá. E a última parte é fechar a conexão com o banco de dados. Então sempre se fecha a conexão usando essa função close aqui, tá bom? Próximo código, criar um banco de dados. Ele é bem parecido com o código anterior, só que além da conexão, né, eu estabelecer uma conexão com o MySQL, né, abrir uma conexão com o MySQL, nesse momento eu estou criando um banco de dados. O que que tem de diferente? Vamos lá. Essa primeira parte aqui, ó, que eu estou passando o mouse, ela é toda igual ao código acima. E essa parte aqui também. Então, o que tem de diferente são essas 5 linhas aqui, ó. Tá bom? Aqui eu coloquei cifrão SQL, uma variável para receber esse comando. O que que esse comando faz? Ó? Create database e o nome do banco de dados. Tá bom? Essa é uma sintaxe que você já viu no ano passado para criar um banco de dados. Então vai ser sempre assim, ó, create, espaço database, espaço, o nome que você quer criar o banco de dados. Pode ser qualquer nome. Instituto Federal, universidade, escola, supermercado, qualquer nome, tá bom? E aqui eu tenho essa função aqui, ó, query, o que que ela faz? Query se traduzir a consulta, né? Então ela verifica se essa consulta aqui, ela foi executada com sucesso, se ela é true, se ela é verdade. Se a consulta foi realizada com sucesso, então eu vou exibir a mensagem: banco de dados, banco 1, criado com sucesso. Se não, se essa consulta não foi realizada com sucesso, eu vou exibir a mensagem: erro criando banco de dados. E aqui ele vai exibir qual que é o erro, tá bom? Quando eu falo, né, que é o em português, traduzindo aí, é consulta, aí vocês pensam assim, consulta, eu estou consultando algum dado? Não necessariamente. A gente fala consulta tanto se você for criar uma tabela, criar um banco de dados, inserir dados na tabela, remover dados da tabela, a gente sempre usa esse termo query, tá bom? Mas não necessariamente você está consultando informações do banco de dados. Às vezes você está criando um banco de dados novo ou atualizando algum registro de alguma tabela, tá bom? Só para ficar claro que esse query de consulta nem sempre é uma consulta, tá bom? Mas sempre eu vou usar essa sintaxe aqui. Perfeito? Aqui, novamente, é meio que um Ctrl C, Ctrl V. O que que vai ser adaptado? O nome do banco, vocês vão escolher. Só isso. E aqui vocês quiserem também, ó, se aqui você colocou Create Database Universidade, aqui você coloca Banco de Dados Universidade criado com sucesso. Beleza? Vamos testar esse código também, dando certo e sem dar certo o código. Criar BD, colocar a senha certa aqui, MGVB. Tentar criar o banco de dados.
Tentando criar o banco de dados aqui, vamos lá, voltar uma página, criar BD. Olha lá o que aconteceu, ó. Não posso criar o banco de dados banco 1. Database, banco de dados já existe. O que eu vou fazer? Vou remover esse banco 1 aqui. Banco 1. Prontinho. Voltando lá. Criar BD. Banco de dados, banco 1 criado com sucesso. Tá bom? Então, nesse caso, deu certo. Por quê? Porque eu não tenho esse banco no meu banco de dados. Voltando lá, se eu atualizar aqui, ó, ele vai aparecer o banco 1 criado novamente. Se eu tentar criar ele agora, ele vai aparecer a mensagem de erro. Olha lá, ó. Erro criando o banco de dados. Não posso criar o banco de dados banco 1. Esse banco de dados já existe. Beleza? Então, essa mensagem aqui é exibida pelo seguinte, ó. Nesse else aqui, ó. Ele entrou nesse else por quê? Porque a consulta que eu fiz, essa consulta aqui, que no caso é a criação do banco de dados, não me retornou verdadeiro, retornou falso. Falso por quê? Porque o banco de dados já existe. Beleza? Próximo código aí, vamos ver se tem alguma explicação que eu não comentei. Não, tudo certinho. Aqui, os possíveis erros que eu falei com vocês. O BD já existe, que foi o erro que aconteceu com a gente, ou erro na escrita SQL. Erro de digitação mesmo, alguma sintaxe incorreta, algo do tipo. E por fim, né, para a aula de hoje, parte de matéria nova, eu tenho como criar uma tabela. Então vamos lá, nesse caso tem algumas coisas diferentes. Se eu vou criar uma tabela, essa tabela ela vai ser adicionada a um banco de dados específico. Então nesse contexto, observe que aqui eu já tenho uma variável nova, variável BD, que eu armazenei o nome do meu banco criado, banco 1. Esse banco aqui, ok? Tá. Então tem essa linha diferente. E na hora que eu vou criar a conexão, eu passo aquelas três variáveis e por fim eu tenho que passar meu banco de dados, que eu vou estabelecer a conexão com o MySQL falando qual banco de dados que eu vou manipular, ok? Essa parte aqui é igual, tá bom? Assim como essa parte também é igual. O que muda agora é a minha consulta SQL. Agora eu não estou criando um database, não é create database mais. Agora eu estou criando uma tabela. Então eu falo aqui, ó, create table, sempre essa sintaxe aqui, create table, e depois o nome da tabela. Então no meu caso eu falei que a tabela chama usuário. Abri parênteses, fechei parênteses. Dentro desses dois parênteses aqui eu vou colocar quais são os campos dessa tabela, ou seja, quais são as colunas, quais são as informações de cada usuário. Primeiramente, ó, eu tenho um ID. O que eu falei do ID? Ele é do tipo int, ou seja, ele é valor inteiro. Unsigned, o que significa isso? É sem sinal, ou seja, positivo. Não tem ID menos 10 ou ID menos 3. É sempre um ID positivo. É autoincremento. Como assim? Vou inserir o usuário João. Ele vai receber o ID 1. Aí vou inserir o usuário Fernanda. Ele vai receber o ID 2. Então ele vai sempre aumentando de um em um o ID. Tá bom? Esse autoincremento ele tem essa função. Por que existe esse autoincremento? Para cada usuário ficar com um ID diferente de qualquer outro usuário. E aí vem o conceito de chave primária, primary key. Qual que é a ideia dessa chave primária? Ela tem que identificar unicamente, exclusivamente, cada usuário. Então é revisão de banco de dados. Se eu quero obter, por exemplo, ó, eu tenho 50 usuários cadastrados no meu banco de dados. Eu quero saber informações específicas de um usuário, tá bom? Se eu fazer uma consulta na tabela usuário pelo nome,
Eu não vou conseguir, por quê? Porque podem existir pessoas, né, usuários com o mesmo nome, tá bom? Então, qual que é a ideia? A chave primária, ela tem que ser única para cada usuário. Então, se eu tenho 50 usuários, mas o primeiro usuário tem ID 1 e o último usuário tem ID 50, eu consigo ter um campo que identifique unicamente cada usuário. Aí um caso mais, vamos dizer assim, mais apropriado para vocês é a questão do número de matrícula de vocês. Cada aluno tem um. Então eu consigo saber informações de um aluno pela sua matrícula, ok? Próximo campo de usuário é o campo login. Eu coloquei que ele é do tipo varchar com no máximo 30 caracteres. O que que significa varchar? Variáveis, a quantidade de caractere é variável. Em que sentido? Eu posso ter um login com 8 caracteres, né? Um nome de login com 8 caracteres, posso ter com 20, posso ter com 2, posso ter com 5. E depois coloquei uma senha, né? Password com no máximo 100 caracteres, mesma coisa. Posso ter um usuário que coloca uma senha de 8 caracteres, um outro com 16 caracteres e assim por diante, ok? Aqui, novamente, ó, aqui é uma consulta, então eu chamo essa função. Se ela retornar verdadeiro, verdadeiro igual a verdadeiro, tabela usuário foi criada com sucesso. Caso contrário, erro criando a tabela e essa função aqui exibe o erro. Qual foi o erro? Ok? Vamos tentar fazer a criação dessa tabela nesse momento. Bom, colocando a minha senha aqui, é o mesmo código de lá, ok? Voltar aqui, criar tabela.php. Tabela usuário criada com sucesso. Quer ver se deu certo? Vamos lá no localhost barra phpMyAdmin. Qual que é o banco? Banco 1. Tabela usuário está criada aqui, ó. Tem o campo ID, que é do tipo int, beleza? Ele é auto-incremento. Essa chavinha aqui está querendo dizer que é uma chave primária. Tem um campo login que é do tipo varchar, no máximo 30 caracteres. E tem um campo password do tipo varchar, no máximo 100 caracteres. Ok? Então deu certo. Vou voltar aqui e vou tentar simular criar a tabela novamente, para que seja exibido um erro. Olha lá, erro criando a tabela. Tabela usuário já existe. Perfeito? Tá. As considerações, nada que eu não tenha falado. E agora os exercícios. Então, nesse momento, eu vou explicar os exercícios e aí vai ter um próximo vídeo com a resolução dos mesmos. Tá bom? A explicação da resolução. A resolução está aqui, mas eu vou ter um outro vídeo para explicar como que eu resolvo cada um deles. Exercício 1. Criar um banco de dados com o nome exercício 1 e nele criar uma tabela imóvel com os seguintes campos. Então, tem o campo ID, endereço, cidade, estado e valor do imóvel. Tá bom? Aqui o valor é do tipo real, né? Do tipo double. E os outros aqui, vocês já têm exemplo aí de código do tipo varchar e do tipo int autoincremente. No exercício 2, criar um banco de dados com o nome exercício 2 e nele criar a tabela cliente com os seguintes campos. Código, que pode ser a ideia do autoincremento. Nome do cliente, especificando quantos caracteres no máximo. Endereço do cliente. Estado do cliente e o CEP do cliente. Nesse caso, eu coloquei máximo de 9 caracteres, então vocês consideram os 8 números do CEP e aquele traço que vem entre os 5 primeiros números e os 3 últimos números. Beleza? Tá, então
Bons estudos, façam o exercício, depois confiram com a resolução. Qualquer dúvida me chamem aí. Um abraço a todos.